E aí, Dev, beleza? Sou o William dos Santos e hoje vou compartilhar um projeto de controle financeiro utilizando o React.js e o armazenamento no local storage do nosso navegador. Tá? O projeto final vai ficar com esse layout, onde eu vou ter 3 cards aqui, um para o total de entradas, um para o total de saídas e também o total aqui, que é as entradas menos as saídas. Tá? Eu vou ter um formulário aqui para eu adicionar novos itens, então eu vou ter um campo de descrição. Eu vou ter um valor e eu vou ter dois cheques aqui para eu indicar se vai ser uma entrada ou uma saída. E ao clicar em adicionar, ele já contabiliza aqui nos totais e adiciona no nosso grid aqui embaixo. Tá? Eu estou armazenando isso aqui no local storage, então eu criei um array de itens aqui, que cada item que eu adiciono eu armazeno aqui no banco local do nosso navegador. Beleza? Então, além de incluir, eu também coloquei uma lixeirinha aqui no final do grid, onde eu posso deletar esse item, que já também faz o recalculamento aqui dos nossos totais. Tá? E é isso. Então, vamos para a parte do código. Aqui na minha máquina eu criei uma pasta como controle financeiro. Tá? E eu vou começar criando o projeto com npx create react app. Ponto barra para criar dentro dessa pasta. Então, com o projeto criado, também vou instalar duas bibliotecas, que vai ser o Styled Component e o React Icons. Então, vou dar um yarn add. Então, com o projeto criado, eu vou limpar alguns arquivos aqui. Então, aqui no public index.html, eu vou excluir esses comentários aqui embaixo. Esses links também. Tá? Vou deixar só esse viewport. Aqui no title eu vou colocar como app finanças. Tá? E é isso. O restante que tem aqui no public eu vou excluir. Eu vou deixar só o index.html. Essa pasta SLC também vamos excluir e vamos criar do zero os arquivos. Então eu vou dar um delete aqui. E vou criar novamente essa search SLC. Tá? Eu vou criar o arquivo index.js. E vou começar importando de dentro de React DOM client o create root. Tá? Aqui eu vou referenciar então o ID root que está no nosso index.html, criando um const root igual create root. Vou pegar um document.carry selector, passando o nosso ID root. Tá? E aqui embaixo eu vou dar um root.render o nosso app que vamos criar também. Então eu já vou criar aqui app. O app vai estar dentro de search também, no new file, como app.js. Aqui eu vou criar então o arquivo do app e também vou importar aqui no index.js. Feito isso, então vamos rodar o projeto para ver se está funcionando. Eu vou dar um yarn start. E está aqui rodando a nossa porta 3000. Então vamos criar a nossa estilização global. Aqui dentro de SLC eu vou criar um new folder como styles. Dentro eu vou criar um arquivo como global.js. E como vamos utilizar styled components, eu vou criar através do styled components um create global style, passando aqui no body o margin 0, padding 0, tá? Um background color aqui cinza, um font family Poppins. Tá? Esse Poppins a gente vai pegar aqui do Google Fonts. Então basta vir aqui, selecionar os itens e aqui no link, copiar esse link aqui para dentro do public index.html
e colar aqui no head, tá? Após isso, aqui no app.js, a gente vai fazer a importação desse estilo global. Então, eu vou pegar aqui de global, se for como global, eu vou importar o global de from ponto barra styles barra global, tá? E aqui eu vou criar, entre parênteses, no final eu vou colocar então o nosso global para ver se ficou certo a nossa estilização. Eu vou colocar dentro de fragment aqui também, já que são 2 itens. E vindo aqui, então já está certa a nossa estilização aqui com cinza e sem margem, sem padding aqui. Aqui para ficar mais intuitivo eu vou deixar como global style o nome da importação, só para ficar mais fácil de entender aqui, tá? O primeiro componente que vamos criar no nosso projeto vai ser o header. Então eu vou criar aqui dentro de src um new folder como components. Dentro eu vou criar uma pasta como header. E vou criar os arquivos de index.js e também o nosso arquivo de estilização, que é o styles.js. Aqui eu vou começar criando a estrutura aqui com RAFCE, tá? Que é um snippet, como header. E vou importar esse header aqui no app.js, no lugar desse app aqui. Vou colocar header, que ele já dá a importação aqui, tá? Feito isso, já está carregando aqui o nosso header. Aqui na estilização global, esse margin padding aqui, antes de deixar no body, é melhor deixar ele para todos os itens, tá? Com asterisco assim. E deixa o body aqui só com o font e o background, tá? Feito isso, então vamos começar a estilização do nosso header aqui no styles.js. Eu vou começar importando o styled components. Vou criar uma div aqui, container, com o tamanho de 150 pixels, o texto alinhado ao centro, que vai ser o nosso título, um background color com esverdeado, tá? Vou criar o header, que é o nosso H1, e o nosso título aqui, que vai ser uma div, tá? Com padding top de 20 pixels e cor branca. Então vamos começar a montagem desses estilos aqui no nosso index.js. Eu vou começar tirando essa div, vou importar dentro de styles todos os itens como C, tá? Então eu posso colocar C ponto que ele vai trazer o container, né? C que ele vai trazer o header e C.title, tá? Que vai ser controle financeiro, tá? Dessa forma, seria a mesma coisa que a gente fizer e carregar dessa forma, tá? Mas assim, economiza mais aqui na importação, carregando todos e atribuindo para o C cada item, tá? Então, dessa forma, o nosso header ficou assim, tá? Então o próximo passo vai ser a criação da seção de resumo aqui, que vai ter o total de entradas, total de saídas e o total, tá? Então aqui na pasta Components eu vou criar um new folder como resumo, tá? Dentro aqui eu vou criar um index.js e também o nosso arquivo de styles.js, tá? Eu vou criar então componente como resumo. Vou fazer a importação aqui no app embaixo do header. E esse resume ele basicamente vai ter só um container aqui, tá? Que vai ser uma div que vai ter um tamanho máximo de 1120 para que numa tela grande ele não expanda demais os componentes, com edit 98%, margem 0 e alto, display flex,
o espaço entre os cards, que seriam os itens, de 20, margem top menos 50 pixels para ele ficar nessa linha aqui, tá? E o justify content space around para ficar um espaço entre os cards, tá? Então eu vou colocar esse container aqui no index. Eu vou fazer a importação aqui dos itens da nossa estilização. Aqui no return, então, eu vou colocar o nosso container. Só para ver se vai carregar certo aqui. Tá? E é isso aí, já está mais para cima aqui, que vai ser onde vai ficar os cards. Para esses cards eu vou criar então um componente separado. Aqui dentro de components eu vou criar um new folder, resume item. Aqui vai ser o mesmo esquema, eu vou criar um index.js e um styles.js. Aqui eu vou criar o componente como resume item e vou fazer a importação aqui dentro desse container, tá? Então resume item já fez a importação para mim e está aqui carregando o nosso item. Como vão ser 3 itens, então aqui em resume item eu vou duplicar aqui, tá? Para ficar esses 3 itens. E vou começar a estilização e a criação do componente aqui desse resume item, tá? Aqui nos styles.js eu vou importar então o style de components, eu vou criar a div container, que vai ser um display flex direction column, line item center, background color branco também, um border radius 5 pixels, um padding de 5 pixels em cima e embaixo e 15 nas laterais, com edit de 30% em relação ao resume para cada card, tá? Então eu também vou configurar aqui o media para que fique responsivo também os nossos cards ali. Então quando tiver um tamanho máximo ali de 750 pixels, o tamanho dos cards vai ser 20% do tamanho total. O parágrafo também vai ter uma fonte menor. O nosso SVG ele não vai aparecer, tá? Que são esses icons aqui que já vamos adicionar quando a tela for bem pequena, tá? E aqui embaixo eu vou começar a criação do header do nosso card, que é essa parte de cima aqui de entradas e do icon, tá? Essa parte basicamente vai ser um display flex alinhado ao centro e com espaço entre os itens, width de 100%, com gap de 10 pixels, tá? E o SVG, que vai estar dentro desse header aqui, eu vou configurar um tamanho para ele de 25 pixels de width e weight, tá? E no header title, que vai ser um parágrafo, vai ser um font size de 20 pixels, para quando a tela for maior, né? E eu vou criar um span com o total, que vai ser essa parte aqui, onde vai ter um font size de 30 pixels e font weight bold, negrito no caso, né? E aqui no index.js eu vou começar estruturando esses componentes. Eu vou importar então o nosso style, vou remover essa div aqui, vou importar o container, o header, dentro do header então vai ter o título e aqui embaixo o total, né, embaixo do header. Então dessa maneira aqui ele já estruturou como que vai ficar aqui, tá? Se eu diminuir a tela aqui, pode ver que os cards ficam menores, tá? Fica ocupando 20% da tela. Então, para adicionar os icons aqui em cima no nosso header do nosso resumo, vamos importar aqui dentro
de resume os nossos icons, tá? Dentro de React Icons, FA, eu vou ter o icon referente às entradas, né? Aqui nas entradas também eu vou colocar um title como entradas. Isso a gente vai passar com propriedade para cada resume item, tá? Então, esse segundo aqui vai ser as saídas, esse aqui vai ser o total. Então, o segundo vai ser cacetinha para baixo e esse aqui vai ser o símbolo do dólar, né? E aqui no resume item, então, deixa eu colocar esse icon aqui em maiúsculo assim, tá? Então aqui no resume item, eu vou pegar essas propriedades, que vai ser o title e o icon. O icon ele vai estar dentro do header, aqui no final. E nosso title vai estar aqui nesse header title. Tá? Já fica dessa forma. O valor também vai ser passado por propriedade, mas como a gente não fez o cálculo ainda dos itens, eu vou criar uma outra propriedade aqui como value. Vou passar algo estático por enquanto. Eu vou deixar pronto aqui nesse resume item. Então aqui eu vou no value, eu vou deixar então um texto aqui como 1000, por exemplo. Para ficar dessa forma. Aqui no header só faltou então uma margem de cima e embaixo de 20 pixels, tá? E ficou basicamente como está o nosso projeto final. A próxima seção que vamos criar aqui no nosso projeto, então, vai ser o nosso formulário aqui, que vamos adicionar novos itens. Então, aqui dentro de Components, eu vou criar um new folder como form. Dentro, eu vou criar os arquivos index.js e o styles.js. Eu vou criar, então, um componente aqui como form. E vou fazer a importação aqui no nosso app, embaixo de resumo, desse form, tá? Para ficar na ordem no header, resume e form, beleza? Então na estilização aqui do nosso formulário, eu vou começar importando aqui o Start Components. No container vai ter um max width de 1120 pixels, margem de 20 pixels em cima e embaixo, width 98%. Tá, um box shadow, border radius 5 pixels, display flex e justify content space around para ficar um espaço entre os itens aqui, um padding de 15 pixels em cima e embaixo, um gap de 10 pixels. E quando a resolução for menor que 750 pixels, vai ser um display grid. O input content, que seria o que agrupa essa descrição e esse input. Então vai ficar com um display flex direction column, vai ficar em cima e embaixo. O label vai ser vazio. O input vai ser outline, border radius 5 pixels, padding 5 pixels em cima e embaixo, 10 pixels nas laterais, font size 15 pixels e um border 1 pixel solid cinza, tá? Para ficar com esse layout. E aqui o Radium Group, que no caso é a div que agrupa os dois Radio Button ali, vai ser um display flex e align item center. E nos input, que seriam os rádios, né, vai ser um margin left 20 pixels. Accent color é para quando for checado ficar preto, porque por padrão ele fica azul, só para ficar preto, tá? Um margin top 0. E o nosso button, ele basicamente vai ter um padding de 5 pixels em cima e embaixo e 10 pixels nas laterais. O border none, border radius 5 pixels, cursor pointer, color white e background color teal, que é o mesmo que tem aqui
no nosso header, né? E agora vamos começar estruturando esse formulário. Aqui eu vou importar nosso styles, eu vou importar o useState, que vamos utilizar também, já que é um formulário, né? Aqui eu já vou declarar o state, que vai ser para a descrição, para o valor e para a check. Daqui a pouco eu já explico mais sobre isso. O handle save eu também já vou explicar, mas eu já coloquei aqui para ficar pronto, tá? Vou tirar essa div aqui. E vou começar importando o nosso container lá dos nossos styles. Dentro do container vai ter o input content. E dentro vai ter nossa label e nosso input, tá? Que vai receber então o nosso state ali, desk, e vai setar desk ali no onChange, beleza? A mesma questão para o valor, vai ter uma label, né, input content, só que o input vai ser do tipo number, para não aceitar texto, né? E vai usar o state amount. Embaixo, no caso que seria no lado aqui do layout, eu vou colocar o radio group, tá? Aqui no radio group dentro vai ter o input, que vai ser do tipo rádio. O primeiro vai ser default checked, e o nome do grupo vai ser group 1. E no onChange ele vai mudar o status do isExpensive, tá? Que seria uma saída. Eu coloquei esse ID basicamente para quando clicar na label ele também deixa selecionado a entrada. Então HTML4 aqui da label referenciando o input. E embaixo da label ali vai ter outro input com a mesma questão, tá? Com a outra label referenciando esse input expense, tá? Ficando dessa forma aqui. Acho que faltou o botão aqui. Então no final vai ter o botão adicionar, tá? Com o mesmo background do header aqui. Ficando basicamente essa estrutura de layout aqui do nosso formulário. Aqui só vou dar um margin right aqui no input, para não ficar coladinho com o texto aqui, para ficar certinho. Agora com a parte de resumo aqui, formulário, dá para a gente começar a consumir os nossos dados para já apresentar aqui nos totais e também testar aqui a inclusão, tá? Para ver se está de fato indo lá para o nosso local storage. Daí por final a gente vai fazer o nosso grid, tá? Então o cálculo de totais eu vou fazer aqui no app.js, tá? Eu vou começar importando aqui o useState e o useEffect do React mesmo, tá? Eu vou declarar uma const data que vai pegar lá do local storage os meus itens transactions, tá? E vou criar um state como transactions list que vai verificar se existe algum item lá no meu local storage. Se existir, ele vai parsear para JSON, tá? Para eu poder tratar esses dados. Caso não, ele vai retornar aqui uma lista vazia para nós. Então, eu vou criar a const de income, que seria as entradas, tá? No state, para as saídas e também para o total, tá? Tudo inicializando em 0 aqui. Vou declarar o useEffect. E esse effect vai ter como dependência o transactions list, ou seja, quando mudar essa lista de transação, ele vai efetuar os cálculos novamente, tá? Então, como que vai funcionar a soma dos totais? Eu vou declarar uma const amount expense, que vai pegar da transaction list e vai filtrar os itens que tem um expense true, ou seja, que são saídas, e dentro dessas saídas ele vai mapear os itens que são o amount, ou seja, o valor. Então ele está pegando apenas o valor das saídas, tá? Então é um montante de saídas.
e amount income, que seria as entradas. Ele vai pegar o mesmo esquema, só que no filter ele vai pegar as que são diferente de saídas, né, que seriam as entradas, e vai pegar o amount, que seria o valor desses itens, tá? Após isso eu vou declarar uma const expense e vou fazer um reduce amount expense para pegar a soma de todas as saídas, tá? E vou fazer o mesmo reduce para o income, que seria as entradas, para ter o total de entradas aqui. E o total eu vou arredondar aqui, eu vou fazer o income menos expense, pegando só duas casas decimais, tá? E vou setar aqui no nosso state de income, interpolando aqui o LS com o income. No expense, mesma coisa. No set total aqui, eu só vou fazer uma condição. Se o income for menor do que expense, ou seja, se as entradas forem menor do que as saídas, ele vai adicionar um sinalzinho de menos aqui, tá? E depois vai interpolar com o total. Eu poderia fazer direto aqui, tá? Mas eu quero que o sinalzinho de menos fica antes do LS. Aí eu fiz dessa forma, beleza? Senão só tirando esse math EBS aqui e sem essa condição ele já coloca o sinalzinho de menos, só que na frente do LS, tá? E aqui no resume eu basicamente então eu vou colocar esses state. Aqui no resumo eu vou colocar income, que serão as entradas, o expense e o total. E agora eu vou aqui em resumo, passo esses itens como propriedade, o income, expense e total. Passo aqui para esse value. Então vai ficar o primeiro income, que seria as entradas. Aqui eu passo o expense para as saídas. E aqui o total para o nosso total. Tá? Aqui já carregou alguns valores porque a gente já adicionou no local storage. Então, com a nossa seção de resumo aqui pronta praticamente, vamos trabalhar com a inclusão de novos itens. Aqui no app.js eu vou criar uma função como handle add, tá? Que vai receber como parâmetro uma transação e vai pegar para um new array todos os itens que já foram carregados inicialmente nesse transaction list aqui, que foi pegado lá do nosso local storage, e vai adicionar essa nova transação que vai ser passada por parâmetro. Vamos setar para a nossa transaction list, que como é dependência do useEffect, vai recalcular todo o nosso resumo, tá? Os nossos totais. E vamos setar lá no local storage esse item aqui, tá? Passando esse novo array. E aqui no form eu vou estruturar então aqui o envio dos dados. Eu vou criar uma const generate ID, tá? Só para criar um ID para os nossos itens, que aqui vai gerar um ID aleatório dessa forma, passando math round e math handle vezes 1000. Tá? E eu vou criar uma const transaction que vai ter o ID, vai ter a descrição. Essa descrição vai carregar aqui do nosso state, tá? O amount também vai ser do state e o expense também vai ser do state aqui das radius buttons, né? Após isso, eu vou setar aqui para os nossos state ficarem vazio depois que eu incluo. E também eu tenho que importar esse handle add lá da onde que chama o nosso form, né? Então aqui eu tenho que passar esse handle add, passando essa propriedade. Ou seja, aqui no formulário, quando eu clicar no botão de adicionar, ele vai verificar se nenhum dos
campos estão vazios. Caso os dois estejam, vai ser informe a descrição e o valor. Se a gente testar aqui, já deve estar funcionando. Ao clicar em adicionar, ele pede para informar os dois campos. Se eu colocar algo negativo aqui, ele vai ainda informar para colocar a descrição. E quando for negativo, ele vai dar um informativo aqui para inserir valor positivo. Porque não faz sentido ser negativo se eu já estou colocando saídas aqui, né? Então, só esse ponto. E adicionou aqui já, mudou aqui os nossos totais, né? Se eu colocar aqui um teste de R$100 e vai ser uma entrada, aqui tem que ficar 1.230. Ó. Então já está incluindo lá no nosso banco local storage esses novos itens, tá? Então é basicamente assim a nossa inclusão. E agora a gente vai para a parte de listagem, tá? Que vai ser o componente de grid. Então para o grid eu vou criar um novo componente aqui, como grid mesmo. Dentro eu vou criar um index.js e o nosso styles.js. Eu já vou aproveitar aqui e criar um novo componente que vai ser o grid item. E dentro eu vou colocar o index.js e o nosso styles.js. Então aqui no styles do grid eu vou começar a estilização. Vou dar table, tá? Eu vou deixar um width 98%, o background color branco também, com um padding de 20 pixels, um box shadow, um border radius 5 pixels, max width de 1120 para não se estender demais na tela quando for muito grande, né? O margem de 20 pixels de cima e embaixo e automático nas laterais. No T-Head eu vou criar vazio, no T-Body também, no TR também, e no TH eu vou criar com Text Align Start, Border Bottom Inset, um Padding Bottom 5 pixels, tá? Eu vou passar algumas propriedades para quando receber Align Center como propriedade ele vai centralizar, senão ele vai ficar no Start, tá? E no Widget também eu vou receber algumas propriedades para ele ficar responsivo aqui nossas colunas. Esse Text Align aqui não precisa aqui, já que eu estou passando aqui no Text Align. Vou remover isso daqui, tá? Ficando dessa forma, beleza? Então aqui no grid eu vou começar a estruturação. Eu vou criar o componente aqui de grid. Eu vou importar os nossos styles. Aqui eu vou importar o grid item primeiro. Vou importar nossos styles. Eu vou receber algumas propriedades para o grid, que é os itens e os set itens, que para deletar, tá? A gente já vai trabalhar nisso daqui. Eu vou remover essas div e vou começar colocando aqui nossa table, a nossa T-Head, e dentro da T-Head eu vou colocar as TR. A primeira vai ser referente à descrição com o width de 40, ou seja, aqui no styles ele vai receber seu width e vai ficar 40%, tá? No valor também vou colocar 40%. Aqui no tipo vai ficar 10% e eu estou passando lá em Center para que no tipo, né, fique centralizado ali o texto. E uma última coluna aqui, que seria da exclusão, que no T-Head não vai ter nada, no TH aqui só vai ter um width de 10%. E aqui no T-Body eu vou criar embaixo do T-Head e vou passar um map dos itens que eu receber no grid, passando para cada item, o grid item aqui, passando aqui do index e o item para a gente carregar lá no nosso grid item, tá? Então aqui na estilização do grid item eu vou começar importando o start components, vou criar o TR, o TD,
tá? Que vai ser um padding top, 15 pixels. O text align vai ser a mesma questão, tá? Que o tipo e a lixeirinha vão ser no centro, daí eu passo align center. E o old break all, para ficar responsivo quando tiver um texto muito grande, ele quebrar o texto para baixo, né? E o nosso SVG, que seriam as lixeirinhas e os ícones, que é uma entrada ou despesa, vão ficar com o width e weight de 18. E na estruturação aqui do grid item, eu vou criar o componente aqui grid item, vou importar nossos styles, eu vou importar aqui de React Icons FA esses 3 icons, tá? Vou receber como parâmetro o item e o onDelete. E vou passar aqui o nosso TR, o TD, que vai pegar do item o desk, né? E esse segundo TD que vai pegar o amount. E no terceiro eu vou passar se ele é uma entrada ou despesa, né? Se é uma entrada ou saída aqui, que vai ser centralizado, eu vou fazer uma condição. Se o item for uma despesa, ele vai carregar o icon de setinha para baixo com a cor red. Se não, ele vai carregar esse icon com a setinha para cima, cor green, tá? Que é verde. E no final aqui, na lixeirinha eu vou colocar um icon aqui FA Trash, que representa uma lixeira. E no onClick ele vai chamar uma função delete, e esse delete ele vai receber o item.id como parâmetro para eu excluir lá do banco o item pelo ID, tá? Então basicamente ficou assim o nosso grid item. E aqui no grid, então eu vou criar essa função onDelete. Então eu vou criar um onDelete aqui que vai ser passado por parâmetro ID e vai ser feito um filtro para carregar todas as transações onde o ID é diferente desse passado por parâmetro. Eu vou setar esse ID e vou setar também no local storage aqui o array sem o ID aqui da exclusão, tá? Dessa forma ele remove o item lá do nosso banco. Então esse grid ele vai ser carregado lá no final do form. Então aqui no form index.js, embaixo aqui de container, eu vou carregar o grid, passando como propriedade os itens. E nesses itens eu também tenho que carregar aqui como propriedade do nosso form, tá? Então eu vou carregar aqui do nosso app, aqui no form o transition list, que eu vou pegar essa lista aqui de transação. E também vou pegar e passar por parâmetro o set transition list, para que quando eu fizer o onDelete, eu seto novamente e ele muda os totais, tá? Aqui no resumo. Então passando dessa forma, aqui no form eu passo por parâmetro, o nosso transition list e o set transition list, tá? Isso daqui eu passo aqui no form, no grid. Deixa eu fechar aqui. Aqui eu vou passar como itens esse transition list. Na verdade já tem esses itens aqui. E aqui no set items eu passo o set transition list, tá? Ó, ele até já carregou aqui os itens que eu já tinha no local storage. Então basicamente ficou assim. Então vamos testar se ficou ok aqui. Deixa eu deletar todos esses itens. Vou fazer uma simulação aqui, colocar salário de 1.500 como entrada. Agora na alimentação
eu vou ter uma despesa de 345,65 como saída. Tá? Ó, ele já vai contabilizando certinho aqui nas entradas e saídas e no total. Vou colocar um teste aqui como saída. Eu vou deletar, remover o certinho, colocar um novo teste como entrada. Contabilizou certinho também. Vou colocar como um freela aqui o valor de R$150, adicionar. E está adicionando certinho nossos itens aqui. Tá? Ele ficou também um pouco responsivo aqui, tá? Mas o intuito principal era fazer para a web mesmo. Então o projeto final ficou dessa forma, beleza? E é isso, chegamos ao fim de mais um projeto. Se você gostou desse projeto e desse tipo de conteúdo, deixe seu like, se inscreva aí no canal, tá? Que eu vou estar trazendo mais projetos e mais vídeos relacionados, beleza? Então obrigado e até mais.